Olá, meus irmãos, muito bom dia a você. Hoje vamos para o capítulo 8 dos primeiro livro dos Reis. Reis, capítulo 8. Estamos vendo aqui, nesse estudo bíblico, a experiência de Salomão, o construtor. Ele construiu o templo no capítulo 6, no capítulo 7, ele construiu o seu palácio e mais um pedaço do templo, alguns adereços do templo, e assim nós vamos conhecendo essa história da palavra de Deus. Como o grande templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, foi construído. Tiveram dois grandes templos, né? O templo de Salomão e depois o templo do rei Herodes, né? Que construiu um maior do que o templo de Salomão, e depois nunca mais aconteceu a construção do templo, né? E nós vamos entender um pouco dessa história aos poucos aqui, meditando a palavra de Deus. Pega então a sua Bíblia, a sua caneta e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos aqui. Versículo 1. Esse capítulo é bem grande, são 66 versículos. Vamos tentar lê-lo todos no dia de hoje, senão a gente deixa para amanhã e depois conclui com o capítulo 9, que é um pouco menor. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, né? Ele tinha terminado a construção do templo. E agora vai inaugurar, vai transladar a Arca da Aliança. Todos os chefes das tribos e os chefes das famílias dos israelitas diante do rei Salomão, para transladar da cidade de Davi, que é Sião, a Arca da Aliança de Yahvé. Se você não conhece, não é? Eu já pude explicar em outros momentos, lá tanto no Novo Testamento, quando falava do Getsemane, da prisão, de Jerusalém, etc., quanto também no Novo Testamento, lá na terra de Israel, em Jesus, na terra de Jesus, na Terra Santa, nós temos Jerusalém. Hoje Jerusalém abarca tudo, tá? Mas o Monte Moriá, o monte onde Abraão ofereceu Isaac, o monte onde, segundo a tradição, foi dali que o homem se foi feito, né? Do pó daquele lugar. Então, Monte Moriá, Jerusalém, e aqui do ladinho, o Monte Sião, tá? Monte Sião. Então, é relativamente muito perto. Todos os homens de Israel reuniram-se junto do rei Salomão no mês de Etaim, que é o 7º mês durante a festa, né? Então, Etaim é um mês do calendário cananeu, que corresponde ao 7º mês do calendário israelita. Versículo 3. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes carregaram a arca. Eles transportaram a arca de Yahvé e a tenda da reunião, com todos os objetos sagrados que nela estavam. Os sacerdotes e os levitas as transportaram. Então, essa tenda é a tenda que Davi havia erguido para abrigar a arca, né? Um glosador chama de tenda da reunião, como a lá do deserto também, né? Eles transportaram a arca de Yahvé e a tenda da reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam. O rei Salomão e todo Israel com ele, e toda a comunidade de Israel reunida junto dele, sacrificaram diante da arca ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Então foi uma grande liturgia, uma grande celebração. Os sacerdotes conduziram a arca de Yahvé ao seu lugar, ao debir do templo, a saber, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, abrigando a arca e seus varais. Estes eram tão compridos que do santo, dentro do debir, se podia ver sua extremidade, mas não se podiam ver de fora. Aí eles ficaram até hoje. Na arca nada havia, exceto o que tinha lá dentro da Arca da Aliança. As 2 tábuas de pedra que Moisés no Horebe
Aí tinha colocado quando Yahvé concluiu a aliança com os israelitas, quando saíram da terra do Egito. Então o que tinha dentro da Arca da Aliança? As duas pedras da lei, né? O decálogo. Também tinha dentro da aliança um pedaço de maná e o cajado de Arão. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem, veja atenção, encheu o templo de Yahvé. E os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Deus encheu o templo de Yahvé. Então disse Salomão: Yahvé decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Veja, a nuvem é a manifestação sensível da presença de Deus, que toma posse do seu santuário. Então, quando o santuário é inaugurado, Deus toma posse do templo. A Shekinah, a nuvem da glória do Senhor, enche o lugar. Isso é maravilhoso, né? Isso é espetacular. Nesse capítulo nós já vamos ver coisas muito bonitas, em compreender coisas que nós cantamos, que nós pregamos. Hoje, quando Deus é invocado, Ele enche esse lugar de glória. Nós queremos que o Senhor, quando nós estamos num grupo, como sendo reunidos, no encontro, que ao cantarmos, ao pregarmos, o Senhor enche aquele lugar com a glória dEle. Né? Enche aquele lugar com a glória dEle. Que Ele tome posse do templo. Deus toma posse do seu templo. Eu e você somos chamados a ser esse templo do Espírito Santo. Permitamos que Deus tome posse de nós, do nosso ser, do nosso corpo, a nossa vida, nos gerando virtudes, santidade, conversão, frutos do Espírito Santo, né? Então, invoquemos sempre o Espírito Santo para que ele venha tomar posse do seu templo, que sou eu. Tá? É uma oração que você pode fazer. Senhor, assim como tomastes posse do teu templo, quando Salomão o construiu, hoje eu assumo a palavra que diz que eu sou o templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então eu te peço nessa manhã, toma posse de mim. Habita em mim, desse templo que sou eu. É uma oração sincera, a fazer todos os dias de manhã. Né? Versículo 14. Depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Ele disse: Bendito seja Israel, Yahvé, Deus de Israel, que realizou com sua mão o que com a sua boca prometera a meu pai Davi. Deus realizou o que com sua boca prometera. Desde o dia em que eu fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade, dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome de Yahvé. Isso é Salomão dizendo para o povo, né? Deus de Israel. Mas Yahvé disse a meu pai Davi: Planejastes edificar uma casa para meu nome e fizestes bem. Contudo, não será tu quem edificará essa casa, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. E ele continua, Salomão, para o povo. Yahvé então realizou a palavra que eu disse: Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera a Yahvé. Construí a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se acha a aliança que Deus concluiu com nossos pais quando os fez sair do Egito. Então ele avisa o povo, ele diz o que aconteceu, ele fala dessa experiência, olha, então se cumpriu aquilo que meu pai havia ouvido da parte de Deus. Deus cumpriu com o seu braço aquilo que aquilo que sua boca prometeu. Versículo 22, né? Aqui agora veja, é interessante que é o nome, eu sou, de Yahvé, que mora no templo, pois o próprio Yahvé, o templo não pode conter. Né? Então, Deus não pode ficar dentro do templo. Então, é o nome do Senhor, vamos dizer assim, né? Porque diz assim, planejastes edificar uma casa para o meu nome e fizestes bem. Deus não cabe no templo. Deus não cabe no templo. Né? Então é como se o nome de Deus estivesse ali. Porque Deus não pode estar dentro do templo. Né? O nome exprime verdadeiramente a pessoa e a representa. Onde está o nome de Yahvé? Deus está presente. Né?
de modo todo especial, mas não exclusivo. Então, onde está o nome de Yahvé, Deus está presente, de modo especial, mas não exclusivo, não é só naquele lugar. Então, o nome, né, representa a pessoa e, então, onde está o nome de Yahvé, Deus está presente. Por isso que nós invocamos o nome, que o nome é o nome de Jesus. Quando invocamos o nome do Senhor, Ele está presente. Não completamente, exclusivamente, mas especialmente, né, de modo especial. Vejam, agora nós vamos para o versículo 22. O autor vai desenvolver aqui um estilo inspirado no Deuteronômio, as ideias do discurso, né? O primeiro princípio da fidelidade recíproca, a benevolência divina. Então veja, ó, o princípio da fidelidade recíproca. Deus é fiel, eu sou fiel. Deus é fiel, eu sou fiel. Até hoje isso precisa viver. É uma aliança recíproca. Deus é fiel, eu sou fiel. Né? Outra coisa, a benevolência divina deriva do pacto do Sinai, mas tem como condição a lealdade dos fiéis. Então, Deus é bom, em decorrência do pacto que ele fez no Sinai, mas tem como condição a fidelidade, a lealdade das pessoas. Então, Deus é bom, Deus morreu por mim, Deus me salvou. Mas a benevolência também tem como condição a minha lealdade, a minha fidelidade, a tua fidelidade com Deus, tá? E aqui nessa oração está toda a teologia da aliança, que é a doutrina central do Antigo Testamento. Né? Yahvé cumpriu sua promessa com referência ao templo, que ele cumpra igualmente sua promessa de garantir a perpetuidade da dinastia. É a oração de Salomão. Vamos ler, versículo 22. Em seguida, Salomão, depois falou com o povo, postou-se diante do altar de Yahvé, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá em cima nos céus, nem cá embaixo sobre a terra. Né? Um louvor a Deus. A ti, que és fiel à aliança e conservas a benevolência para teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Deus é fiel à aliança e mantém-se bom, é benevolente com todos, que caminham de todo o coração diante do Senhor. Entende? Que existe um que, se sou fiel, Deus me abençoa. Se eu caminho com Deus, se eu luto para viver a santidade, eu sou abençoado. Deus vai me abençoar. Percebe? Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias feito, e o que dissestes com tua boca, executastes hoje com a tua mão. Agora, Yahvé, Deus de Israel, mantenha ao teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste a dizer, jamais te faltará um descendente diante de mim, que te assente no trono de Israel. Contanto que os teus filhos, ou seja, se os teus filhos atendam ao seu procedimento e caminhem diante de mim como tu mesmo procedeste diante de mim. Então, aqui mais uma vez, Deus disse, olha, Davi, se os seus filhos caminharem diante de mim como você caminhou, não faltará ninguém da tua dinastia no reino. Né? Agora, pois, continua Salomão rezando, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita nessa terra? Se os céus e os céus dos céus não te podem conter, muito menos essa casa que construí. Sê atento à prece e à súplica de teu servo Yahvé, meu Deus. Escuta o clamor e a prece que teu servo faz hoje diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos, dia e noite, sobre essa casa, sobre este lugar do qual dissestes, meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Versículo 29. Que oração bonita. 1 Reis 8, 29. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, Senhor. Sobre este lugar no qual dissestes, meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Então, veja, aqui nós já podemos retirar uma oração para fazermos também a nossa oração. Usando as palavras de Salomão, pedimos também, fazendo essa oração, Salomão que orou a Deus pedindo sabedoria, a gente pode pedir isso. Como a gente aprende a rezar? Com a palavra de Deus assim, dando um retorno àquilo que a gente lê, ou usando a própria oração, atualizando o nosso contexto e pedindo a Deus. Senhor, que os teus olhos estejam abertos, dia e noite, sobre a minha casa, sobre esse lugar onde eu estou, sobre a minha comunidade. Meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Ouve a prece do teu povo. É isso que nós pedimos. Vamos parar por aqui. A gente continua amanhã.